Diz assim a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 17 e 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu propósito aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Amém. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Ore assim comigo, diga: Senhor Deus, eu estarei atento à tua palavra, fale comigo, eu preciso ouvir tua voz, a tua palavra é alimento para minha alma, combustível para o meu caminho, em direção ao propósito do Senhor em minha vida. Amém. Hebreus capítulo 6 que nós lemos, ele fala de algo muito importante. Ele fala da imutabilidade do propósito de Deus. Imutabilidade do propósito de Deus significa que o propósito de Deus não muda. Ele não pode mudar. Ele não pode ser mudado. Deus tem um propósito. Isso quer dizer que se Deus não muda o seu propósito, Ele cumpre o seu propósito. Aquilo que Ele tem proposto, Ele vai cumprir. Isso leva logo eu e você a pensarmos: Deus tem um propósito para a minha vida. Eu sempre ouvi isso na igreja, você sempre ouviu: Deus tem um propósito em minha vida. Você acredita que isso é verdade? É verdade. Então diga: Deus tem um propósito em minha vida. Isso é incontestável. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é feito por acaso. Deus não é Deus de coincidência. Quando você nasceu já há um bom tempo, alguns há um bom tempo e outros há um bom tempo, mas quando você nasceu, você já nasceu com um propósito de Deus para a sua vida. É o propósito de Deus para a sua vida. Agora, propósito, todos nós nascemos, fomos criados por Deus e temos algo para viver, para fazer, para ser. Isso é propósito, é o que você nasceu para ser, é propósito de Deus. O que você nasceu para fazer é propósito de Deus. Agora, Deus muda o seu propósito no meio do caminho. Não, para esse aqui eu vou mudar, agora eu vou fazer algo diferente. Não, Deus não muda o seu projeto, o seu propósito. Mas só que Deus não impõe goela abaixo. Na verdade, Deus deu livre-arbítrio ao homem. E eu preciso entender que uma vez que Deus tem um propósito para a minha vida, eu preciso então chegar a Deus e enxergar esse propósito. É o que nós chamamos de visão. Quando a pessoa enxerga o que Deus tem para a vida dela, quando ela chega a uma certa maturidade, ela consegue entender o plano de Deus na vida dela. Ela está caminhando tanto dentro da vontade de Deus, ela já achou o seu propósito de uma tal maneira que se amanhã alguém chegar e dar 10 milhões para ela, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas que Deus colocou na vida dela. Vai mudar? Vai acoplar alguma coisa, vai melhorar outras coisas, mas ela não vai deixar de fazer aquilo que ela está fazendo, porque ela já descobriu o propósito de Deus para a vida dela. Então eu preciso enxergar esse propósito e caminhar nele. Mas como falamos domingo passado, Deus, Ele
olha para você, tem um propósito, e Ele faz planos para um futuro, Ele faz plano para amanhã. Você está pensando nessa campanha em 2019, são projetos, sonhos, ideais, planos que você está já começando a fazer para o próximo ano. Deus tem planos para você em 2019. Deus tem planos para você durante toda a sua vida. O seu futuro está planejado por Deus. Mas escute que nós falamos semana passada, não está determinado, está planejado. Se eu vou viver os projetos ou os planos de Deus na minha vida, é outra coisa. Muitas pessoas já morreram e muitos estão morrendo sem viver o propósito de Deus para a sua vida, ou mesmo sem conhecerem, ou sem entenderem o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. 2019, nós profetizamos, é um ano de fazer a diferença, então quer dizer que é um ano que eu quero ainda mais fazer a diferença. É um ano que você precisa e que você vai fazer a diferença, isso em todas as áreas da sua vida, isso começando em você. Você é a diferença, você faz a diferença e você vai fazer a diferença, e você precisa então da bênção, da graça e da direção de Deus. Para eu fazer a diferença, para eu viver os planos e projetos de Deus na minha vida, alguns requisitos básicos são importantes, e um deles é confiar em Deus. Domingo passado falamos sobre a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Quem vive a vontade de Deus, se coloque nas mãos do Senhor, mesmo quando não entende, o que está acontecendo, e ele confia e continua firme. Mesmo que ele tenha outros desejos ou planos, e ele diz: Senhor, faça a tua vontade, como Jesus fez no Getsêmani, na hora da angústia da morte, certamente é algo fundamental para alcançar o projeto. Eu quero falar em poucas palavras de uma das histórias mais bonitas da Bíblia, na minha opinião. Um dos personagens que eu acho muito bonito, eu acho difícil alguém ler o livro de Gênesis. Tem 13 capítulos só dedicado a esse personagem. E eu acho difícil alguém ler em espírito, em oração, como deve ser lido a Bíblia, e não se emocionar com a história de José. José era apenas um garoto, mas Deus tinha um plano para a vida dele. E ele é um exemplo para nós de uma pessoa que viveu o plano, o projeto e o propósito de Deus para a vida dele. Quando José nasceu, Deus olhou para ele, Deus planejou ele, Deus preparou ele para cumprir nele uma promessa que Deus havia feito para Abraão. Quando José nasceu, ele foi na direção que Deus havia dado a ele, e Deus foi revelando o projeto dele para José, e ele se transformou no governador do Egito, levou o povo de Deus para a terra que Deus havia prometido. Mas é interessante a gente olhar para a história de José, e é uma história de sucesso. Mas como a história de todo ser humano, ou de toda pessoa, ninguém vive sucesso 24 horas, felicidade 24 horas, alegria 24 horas, uma vida sem problemas 24 horas. Tem gente que chega a Jesus Cristo por uma palavra errada, por um ensinamento errado, e ele acha que servir a Deus é um cura-tudo automático. No primeiro problema, no primeiro obstáculo, na primeira tempestade, ele fica frustrado e desiste de servir a Deus, por não conhecer a Deus. O Senhor tinha um projeto e um propósito para José. Então o que Deus faz? Como que Deus revela os projetos? Como que Deus fala com o seu povo? Deus tem planos para você em 2019? Tem. Mas como você vai saber? Deus fala, Deus mostra esses planos para você.
Mas pastor, como é que Deus vai mostrar? Será que eu vou sonhar esta noite e vou ver o meu futuro? Será que eu vou ter uma visão e vou enxergar o meu futuro? Deus não precisa disso, Ele mostra, Ele fala de diversas formas, e uma das formas que eu penso e que eu acredito que Deus mais gosta de falar com o teu servo é através de sonho, projetos, ideais. Quando uma pessoa se coloca na presença de Deus, ela tem alguns sonhos, alguns projetos, e ela ora, e se aquilo já é de Deus, já começou a nascer no seu coração, começou a ser gerado no seu coração, muitas vezes já é um sonho de Deus, porque o seu coração é o útero de Deus, aonde nascem os projetos e sonhos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, para muitas pessoas. Eu estou em Ilha Solteira já há 20 e poucos anos, e eu tenho sido muito abençoado nessa cidade. Deus tem levantado muitas pessoas para me abençoar, para orar por mim, para andar comigo, para me ajudar. E eu sei que ao longo desses anos, eu faço parte da história de muitas pessoas. E eu sei que através do meu ministério, muitas pessoas são abençoadas. Às vezes, quando vem algumas dificuldades, alguns pensamentos, a primeira coisa que eu penso são as pessoas que, de uma certa forma, dependem de mim, do meu ministério, do qual Deus me chamou para fazer. Mas isso, lá atrás, um dia teve que nascer no meu coração. Deus teve que colocar no meu coração um sonho, um desejo, um projeto, uma vontade. E eu tive que aceitar esse projeto, a vontade de Deus, para poder vivê-lo. Deus tem projetos para você, então Ele revela através de sonhos. Mas quando eu digo sonho, irmãos, não é só aquele de deitar, dormir e sonhar enquanto está dormindo. Principalmente o sonho acordado, é aquele desejo que você tem. Às vezes você tem um desejo na vida, ele pode ser até, parece banal, que todo ser humano tem, um desejo acadêmico, alguma coisa assim. Mas todo mundo pode ter, mas nem todo mundo é espiritual como você. E você foi escolhido por Deus, e algumas vontades, alguns sonhos que você tem hoje, já é Deus preparando você para fazer algo muito grande lá na frente. Mas é preciso entender, compreender, ser fiel e estar firme, porque a tempestade vem em todo momento. Entre você e o seu sonho, sempre vai se levantar uma grande barreira, isso é inevitável. Mas Deus coloca. Às vezes um jovem, a gente pensa em Deus, né? Pensa o mês que vem, semana que vem. Às vezes um jovem se aproxima de Deus. Ora, tem alguns sonhos, alguns, às vezes tão simples. Mas já é Deus trabalhando, porque depois de 10 anos, 15, quem sabe 20, quem sabe 30 anos, Deus vai fazer algo grandioso através daquele jovem. Às vezes nós não entendemos muitas coisas. Deus vai colocando sonhos e projetos, ideais. E Deus colocou no coração de José um sonho, mas só que José era muito jovem. José tinha por volta de 16, 17 anos, quando ele teve um sonho, e ele contou o sonho para sua família. Ele contou o sonho para o seu pai, para os seus irmãos. E o sonho de José não foi bem visto pelos irmãos, porque o sonho de José mostrava que um dia o pai, os irmãos iam se prostrar diante dele, mesmo ainda ele sendo um rapazote ainda, já tinha uma certa inveja dos irmãos por ele, por algumas razões, pois o tempo é curto. José era um dos filhos mais amados, não é que o seu pai amava apenas José, mas ele era um dos filhos mais amados. Por algumas razões, poderíamos até falar do filho que ele mais mimava, o filho mais querido. Os irmãos já não gostavam muito disso, e José já tinha um quê de fidelidade desde moleque. Ele olhava os irmãos, ele trazia para o pai aquilo que precisava trazer, já mostrava a obediência, que é algo fantástico para quem quer ter sucesso na vida.
Gente que não sabe obedecer pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece líder espiritual, não obedece patrão, não vai ter sucesso na vida. Gente que tem coração ingrato, não vai ter sucesso na vida, nem felicidade, porque um dos princípios da felicidade, nós falamos um tempo atrás, até cientificamente falando, é a gratidão. Pessoa grata é pessoa feliz, pessoa ingrata é pessoa infeliz. E José já mostrava algumas qualidades, mas quando ele contou o sonho, isso só trouxe a fúria dos seus irmãos. E, olha, presta atenção, irmãos, eu estou falando dos irmãos de José, irmãos de dentro da sua casa, não era irmão da irmandade, da comunidade, não. Os próprios irmãos dentro da casa dele se levantou contra ele. Quando você tem um sonho e é de Deus, irmão, não entenda mal o que eu vou dizer. Se você quer ser usado por Deus, apruma, você vai levar pedrada. Eu, sinceramente, conhecendo a história de uma pessoa, eu ainda não conheço ninguém usado por Deus que não levou muita pancada, que não levou pedrada, que não foi chamado de puxa-saco do pastor, que não foi chamado de tantas coisas. Por quê? Porque está envolvido, está trabalhando na obra, está dedicando, que não foi chamado de ir para frente, que não foi acusado de querer fazer tudo na igreja, que não ouviu de alguma vez ou outra, se o pastor bobear, ele perde o lugar. Sempre que uma pessoa se prepara e se coloca nas mãos de Deus, e Deus começa a usar, os próprios irmãos começam a olhar quem ele está pensando que ele é. Os irmãos de José olharam para ele e disseram: quem esse pirralho está pensando que ele é? Quem? Eu tinha 18 anos, estava numa reunião na igreja, numa reunião de liderança. O pastor falou assim, gente, era reunião de liderança. Ele falou assim: eu queria orar por uma pessoa aqui. Eu queria ungir hoje a obreiro dessa igreja. A igreja era pequena, tinha pouca gente. Eu quero ungir a obreiro, naquela época falava obreiro, a obreiro dessa igreja, um rapaz. Vem cá, Sidney, 18 anos, ele me ungiu como obreiro da igreja. Na mesma reunião, uma senhora se levantou e ficou muito brava. Onde já se viu? E eu com medo, assustado. Um menino desse, pouco tempo na igreja, eu estou aqui há tantos anos, eu estou não sei o que, e fez um discurso. Pastor, depois eu converso com você, irmã. Sabe aquele pastor das antigas, que tinha que ficar passando a mão na cabeça dos irmãos, para o irmão não ficar chateado e não sair da igreja? Eu falo das antigas, porque pastor que tem medo de perder membro da igreja, vai perder membro da igreja. Por exemplo, eu não tenho medo de perder membro de igreja. Aqui, uns trabalham mais, outros trabalham menos. Uns a gente conhece mais, outros a gente conhece menos, mas todos são iguais. Todos têm a sua importância, e todos têm o seu valor. Então, o nosso intuito é agradar a Deus, meu, seu, e quem está envolvido e preocupado em agradar a Deus, vai agradar. Pastor que tem medo de perder irmão de igreja, vai perder. Eu já vi irmãos vindo para mim com chantagem: pastor, olha, eu vou sair da igreja, porque senão... Irmão, te dou um conselho, vai para a igreja tal, eu indico até a igreja, falo assim, porque o seu perfil, se quer sair é um direito seu, mas é preciso fidelidade para o propósito de Deus, é preciso estar firme para viver o plano e o projeto de Deus. E as pessoas vão se levantar contra em todo lugar. Vai ter dias difíceis, vai ter dias em que você pode até por algum momento duvidar se aquele plano de Deus para você realmente é o plano de Deus. E a dúvida é pecado, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos agracia, Ele vem, Ele abençoa, Ele fala, Ele reforça, Ele mostra, e a gente continua. Por isso que é importante a oração. Os irmãos de José se levantaram contra ele.
Para ser rápido, os irmãos planejaram matar José. O que eles fizeram com José? Jogaram no fundo do poço para deixar ele morrer. Os irmãos iam matar José. Os irmãos estavam aí influenciados pelo diabo para matar um plano e um projeto de Deus. Mas quando a pessoa é fiel, o diabo não pode tocar. O diabo só trabalha com direito legal. E ele não tinha nenhum direito legal sobre José. Então José não podia morrer. Ele foi para o fundo do poço? Foi. Mas ele não morreu no fundo do poço. E o sonho dele, o sonho de Deus nele, também não morreu no fundo do poço. Isso pode nos mostrar que eu e você podemos até chegar ao fundo do poço em algum momento. Mas isso não mata o sonho de Deus na nossa vida. Você pode por alguma razão chegar ao fundo do poço, mas quando chega lá, saiba que só tem uma saída, é para cima. Levanta a cabeça, porque o sonho e plano de Deus para a sua vida ainda está no seu coração, e ele tem que queimar na tua alma. Você precisa sonhar. E se por alguma razão o diabo matou esse sonho no seu coração, e você já não vê mais o que você via antes, eu quero dizer que se mudou alguma coisa, mudou em você, porque Deus não mudou, e o projeto e o plano dele continua o mesmo para você. Ainda dá tempo de voltar para Deus e retomar o caminho. Os irmãos não mataram José. Passaram algumas pessoas por lá, e eles resolveram então vender José como escravo. José não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Imagina um jovem vendo os próprios irmãos tentar matá-lo, os irmãos que ele confiava, os irmãos que ele amava, tentar matá-lo. E não conseguiram, venderam como escravo e levaram uma mentira para o pai, que um animal feroz havia comido, para o pai perder a esperança do filho. Olha a situação que José passou, aonde ele esteve, mas ele foi fiel. José tem muitas características de uma pessoa de sucesso, mas de muitas. Quando ele chegou no lugar aonde ele foi vendido como escravo por 20 moedas de prata, quando ele chegou naquele lugar como escravo, sabe o que ele fez? Ele fez o melhor trabalho que ele podia fazer. Tudo que colocava para José fazer, ele fazia com esmero, ele fazia com zelo, ele fazia com excelência. Irmãos, pessoas de sucesso nem sempre conseguem, mas procura fazer tudo com excelência, com garra, com vontade. Pessoas que fazem quase tudo de qualquer jeito, são pessoas que vão ter uma vida de qualquer jeito, vai se formar um profissional de qualquer jeito, e o sucesso dele vai ser de qualquer jeito. Faça sempre o seu melhor em tudo aquilo que você for fazer, não importa o que você for fazer, busque ser o seu melhor, e por que não, o melhor naquela área. E isso não é só desejo. Há muitas coisas para que você possa fazer e ser o melhor. Mas Deus te chamou para ser fora de série. Não é medíocre e nem ser aquela pessoa miserável, mas ser fora de série. A média não é o que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Tem uma canção que diz assim: eu quero ir mais alto. Que em Deus você possa ir cada vez mais alto. Pastor, mas e se por uma razão nessa caminhada ou nesse levanto, se eu caio? Irmãos, um homem de sucesso não é aquele que nunca cai. Tem pessoas que têm uma empresa, começam um trabalho, agora vai, é fiel, de repente desmorona tudo. Ele tem alguns problemas, ele cai, mas o homem de Deus, o homem de sucesso não é aquele que nunca cai, porque todo mundo pode cair, mas o homem de Deus é aquele que, se cair, ele levanta, porque Deus está com ele. Ele sabe que Deus vai abençoar, ele sabe que se não deu certo aqui, vai dar certo ali.
Como diz aquela canção, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. É só ficar com Deus. Tem porta se fechando para você? Fica firme, meu irmão. Deus vai abrir portas para você. O nosso Deus é um Deus fiel. Faça o seu melhor. Pastor, o meu sonho é esse trabalho, estudei para isso, mas olha, eu não consigo, não faça com raiva, não faça com má vontade o que você está fazendo, não importa o que seja. Eu costumo dizer sempre, pastor, meu trabalho é lavar banheiro, e daí seja o melhor lavador de banheiro que as pessoas que estão à sua volta conheçam. Porque um dia alguém vai se lembrar de você para um outro trabalho, se ele lavava banheiro tão bem, com tanta alegria, com tanto zelo. Imagina algo assim. Se prepare, se capacite, faça o seu melhor. José fez o melhor, a ponto de Potifar, o seu patrão, colocar ele no mais alto cargo dentro da sua casa. José se transformou, se tornou um mordomo. Sabe, irmãos, Potifar falou assim, que você comanda tudo, quando eu não tiver, você comanda tudo. E ele era chefe dos outros escravos. Tá, pastor, mas ele continua sendo escravo. Sim, mas estava subindo na carreira. Já era chefe, já era mordomo. Entre tantas qualidades de José, uma delas era a fidelidade. Porque Potifar tinha uma esposa. Alguém lembra o nome da esposa de Potifar? Eu chamo tanto ela de Patifona que eu esqueci. E a esposa de Potifar se engraçou por José. E a Bíblia diz que vários dias ela perseguiu José, ela desejou José. E sabe o que José fazia? Fugia. Ei, fuja da aparência do mal. E quero falar uma coisa sobre a aparência do mal. Ela nunca é feia. Porque se fosse feia, ninguém fugia. O diabo muitas vezes, ele prepara laços para você. E os laços são bonitos. São floridos. Mas cuidado. Cuidado. Fuja da aparência do mal. José fugia. Mas a insistência da mulher era tanta que um dia ela conseguiu ficar sozinha com José. E mesmo assim, na sua intenção de ter José, ele teve que sair correndo, fugiu. Parte da sua roupa ficou com ela, já que ela não podia tê-lo. Irada, ela então o acusou de assédio sexual, de tentativa de estupro. Naquela época, um escravo, morte na certa. Não tinha advogado. Mas pastor, e o sonho de Deus? O diabo foi preparando obstáculo no meio do caminho. Mas a fidelidade de José era tanta que o próprio patrão acreditou nele. Potifar acreditou que José era inocente. Por quê? Porque José foi para a cadeia. Ele deu uma punição para não ficar tão feio lá para Potifona. Porque se ele acreditasse, José seria morto, era um escravo. Pois ele jogou José na cadeia. José estava subindo, de repente, caiu, foi para uma cadeia suja, fétida. E lá na cadeia, José também continuou firme. Lá na cadeia, nas suas partes que tinha para fazer, José certamente fazia o seu melhor. Ele teve destaque dentro da cadeia. As pessoas, certamente, haviam se esquecido de José. Os irmãos nem imaginavam o que estava acontecendo com ele. O pai não sabia se ele tinha morrido, o que realmente tinha acontecido, acreditava na sua morte. Mas José havia passado pelo fundo do poço, pela acusação de estupro, estava dentro de uma cadeia, mas dentro dele ainda estava o sonho de Deus para Israel.
o cumprimento da promessa feita para Abraão, o segmento, a continuidade da história do povo, a salvação do povo de Deus passava por aquele homem, a salvação de todo o povo passava por José, e ele foi fiel, lá dentro da cadeia, esquecido por todo mundo. Um dia, 2 funcionários do rei que estavam presos tiveram um sonho, e os 2 contaram o sonho para José, um padeiro e um copeiro. E José interpretou o sonho, porque Deus dava graça a ele, sabedoria. E na sua interpretação, José falou para o padeiro: moiô. Esse sonho significa que daqui 3 dias você vai morrer, vão arrancar sua cabeça, vão dar para os pássaros. E para o copeiro, daqui 3 dias, você vai ser tirado da cadeia e você vai ser levado perante o rei, você vai servir ele de novo. Olha que maravilha. José olhou para o copeiro e falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando você estiver bem lá com o rei, lembra de mim aqui na cadeia, injusto, não esqueça de mim. 3 dias, o padeiro morreu e o copeiro foi restituído na sua função, no seu cargo. Aí eu te pergunto, o copeiro lembrou de José? Não. O copeiro ficou tão feliz, se lembrou de José, não falou para ninguém. José era um preso, era um escravo, acusação terrível, ele não quis nem saber, foi celebrar a sua alegria. Então literalmente eu posso dizer que o copeiro não lembrou de José, mas José havia ajudado ele, mas ele não se lembrou de José. Tem muita gente que você apoiou, que você ajudou, e a pessoa não lembra de você, e daí Deus não se esquece de você, dos planos e projetos dele para a sua vida. Irmão, você depende da sua fidelidade de Deus. Às vezes as pessoas se levantam contra você, como o irmão de José. Imagina o que os escravos que ficaram na casa de Potifar falavam de José. Imagina o que falavam dentro da cadeia quando ele chegou. Que absurdo, você era mordomo do homem e faz umas coisas dessas. Ele teve que aguentar calado. Gente tonta briga com todo mundo. Você quer ver, irmãos, a prova de pessoas tolas? Falou dela, ela quer saber por quê. Citou o nome dela, ela chora, ela vai, ela briga. Quem falou, quem disse, por que disse, onde disse, por que não disse e não disse. Pessoa sábia reflete. A pessoa que falou, primeira coisa, é de Deus, é cheia do Espírito Santo. Se é, bom ouvir um pouco. Aí presta atenção se tem alguma verdade, porque mesmo a pessoa cheia do Espírito Santo também peca. Se tem alguma verdade, a gente precisa fazer uma correção. Se não é verdade, problema dela. As pessoas que falam de você e que não gostam de você, problema dela. Repita comigo, fala assim: você não gosta de mim? Você fala mal de mim? Problema seu. Não torne o problema dela o seu problema, seja sábio. Você não controla o que as pessoas pensam, falam, mas você consegue controlar as suas reações e atitudes quando você ouve o que as pessoas falam. Tem gente que fica doente. O copeiro não se lembrou de José, mas um dia em que o plano de Deus estava em ação, o plano de Deus continuava, estava tudo certo. José só não podia desviar, José só não podia desistir. O plano de Deus para a sua vida está tudo certo, você só não pode desviar, você só não pode desistir. Às vezes vai demorar um pouco, irmão, às vezes demora, mas não desista, não desista. Um dia o rei Faraó,
Ele teve um sonho, chamou os sábios para interpretar os sonhos, os estudados da época, e ninguém conseguia interpretar o sonho. E Faraó ficou bravo, mas o que queria dizer aquele sonho? Aquelas 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. O que é isso? Que coisa estranha. Ninguém conseguia interpretar os sonhos. Foi aí que Deus tocou o coração do copeiro. Presta atenção, primeiro Deus fez Faraó sonhar. Pergunta: Faraó era homem de Deus? Responda forte. Faraó era homem de Deus? Faraó servia a Deus? Faraó conhecia Deus? Mas Deus fez Faraó sonhar por causa de José. Pastor do céu, meu patrão é terrível. Deus vai abençoar ele por sua causa. Pastor, aquela empresa é amaldiçoada. Se é, Deus já sabia. Mas Deus me pôs lá, como é que Ele vai me abençoar lá? Deus não pôs você lá para te abençoar. Ele pôs você lá para abençoar a empresa, porque a bênção é você, a bênção está em você. Você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus não tinha compromisso com Faraó, mas tinha com José, e o sonho de José, e o sonho de Deus para o povo, o propósito de Deus passava por Faraó. Aí Deus tocou também o coração do copeiro. O copeiro era servo de Deus? O copeiro conhecia Deus? O copeiro conhecia José? Como não? Ficaram presos, companheiro de cela. Ele conhecia José, só que ele havia se esquecido. Mas Deus fez ele lembrar de José na hora certa. Na hora certa Deus vai fazer aqueles que se esqueceram de você lembrar de você, se você continuar firme. Sabe, irmão, o copeiro falou assim: ô Faraó, tem um homem lá na prisão, um escravo. Aconteceu isso, ele sonhou, a gente sonhou, ele falou, o que ele falou aconteceu. Faraó falou assim: manda trazer. Irmãos, o preso, escravo, sem nenhuma perspectiva de vida, foi chamado na presença da maior autoridade, da maior nação daquela época. Deus pode te levar para lugares que você nem imagina. Ah, pastor, eu tinha muito sonho, mas agora já estou velho, já tenho meus 33, 34, irmão, sua vida só está começando, é agora que você está entendendo alguma coisa, é agora que você está começando a enxergar um pouco a vida. Pastor, eu já tenho uns 65, 66, irmão, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, os jovens, os moços, até sobre os velhos, diz a Bíblia, eu vou derramar do meu espírito, eles vão ter sonhos e visões. Deus usou um menino para alimentar uma multidão, Ele usa o ancião, Ele usa quem quiser. Deus usou a jumenta de Balaão, não vai usar você? Fala para o seu irmão, até a jumenta Deus usou, hein? Então calma, confie, acredite. Para resumir, para terminar, José chegou. E quando o faraó contou o sonho, José foi direto, falou assim: olha, faraó, o negócio é o seguinte, as 7 vacas gordas significa que haverá 7 anos de muita fartura sobre todo o Egito, e sobre a terra, conhecida naquela época, era sobre o globo terrestre, aquele povo ali da Palestina, Etiópia, aquela região. Vai haver muita fome depois desses 7 anos de fartura, porque virá 7 anos de seca, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Faraó ficou assustado,
Mas e aí? O que a gente pode fazer? Chegar à conclusão: vamos economizar no tempo de fartura. Vamos nos preparar para o tempo de escassez. Vamos nos preparar. Então o faraó colocou o escravo, acusado de estupro, vendido pelo próprio irmão. Eu falo estupro bem rápido, porque eu sempre erro essa palavra, trava a língua, estupro, eu não consigo falar, então eu falo bem rápido para vocês não perceberem que eu estou errando. Acusado de estupro, de assédio sexual, um homem que não tinha probabilidade nenhuma de dar certo na vida por causa da situação que ele estava, foi colocado como a segunda maior autoridade da maior nação da época. Faraó era o maior, depois era José. José, irmão, se tornou governador do Egito. Até um nome diferente. Qual que era o nome dele, egípcio? Zafenate-Paneia, Salvador do mundo. Olha só. E pior que o nome dele foi mudado para Salvador do mundo. José já é um nome que trazia algo bom. Naquela época se preocupava muito com o nome, né? Até hoje a gente pensa, o certo é pensar no nome que coloca no filho, que o nome pode ter alguma influência na vida. José, talvez o que mais se aproxima seria Deus acrescenta. E Deus acrescentou na vida dele, e depois Salvador do mundo. Irmãos, veio o ano de fartura, José com sabedoria administrava, José então conseguiu guardar muitas coisas, e quando veio a seca, as outras nações não estavam preparadas, mas o Egito estava preparado tanto, eles se prepararam tanto que eles tinham para eles e para os outros, outras nações vinham até lá para poder comprar comida. O povo de Deus, a família de José ia morrer de fome se José não tivesse naquele lugar, naquele momento. Mas não foi fácil chegar lá. Não foi fácil chegar lá. Mas José recebeu os irmãos. O tempo é tão curto, né? Mas característica de sucesso, perdão. José perdoou os irmãos que tentaram matá-lo, perdoou. Tem irmão na igreja que não perdoa o outro porque não falou paz direito, ou porque falou assim: eu não gosto daquele irmão, já não perdoa mais. Quem não perdoa o outro não tem sucesso nem na presença de Deus, porque quem não perdoa, não importa se a pessoa está certa ou está errada, perdão é seu. Quem não perdoa vive em pecado. Deus não ouve oração. Se você tem raiva, ódio, mágoa de alguém, não perdoa, você está em pecado. As suas orações não são ouvidas. A Bíblia diz que você tem a mão manchada de sangue. Então tem que perdoar. Perdoa a família, trouxe a família com ele. Um projeto de Deus foi colocado no coração de um menino que passou por muitas lutas, mas foi fiel até o fim, se tornou um homem e salvou toda a sua família, e até o seu sonho se tornou realidade, porque a sua família, os seus irmãos vieram até ele, nem sabia que era ele, se prostrou diante dele. Pega o livro de Gênesis e leia inteira a história de José. Eu tenho certeza que você vai se emocionar e vai se sentir abençoado por Deus, porque é uma história muito inspiradora. Em suma, Deus tem um plano e projeto para a sua vida, já faz tempo. Eu creio assim, Deus tem planos na minha vida, e eu tenho vivido os planos de Deus. Deus tem me abençoado, mas eu sei que em muitas coisas eu poderia ter feito melhor, e eu estaria vivendo muito mais de Deus. Não é culpa de Deus quando nós não vivemos naquele tempo, é nossa. Às vezes nós ficamos muito tempo parados, perdemos até a esperança do sonho. É preciso levantar a cabeça, olhar para Deus e saber: os planos de Deus, os propósitos de Deus são imutáveis. Seja firme, seja fiel, que você vai fazer a diferença, e você será a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Graças a Deus.